veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por que o quadro negro é verde? Essas são algumas das perguntas que iremos responder no VS Responde de hoje. E agora vamos para as perguntas de vocês. Vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Meu chat já tá dando galinha aqui, mano. Vamos ler então a primeira pergunta, que foi enviada pela Gabi Luz. Ela perguntou por que os quadros negros são verdes. Vocês já devem ter reparado que em algumas escolas existem os famosos quadros negros, que na maioria das vezes... Quadros negros não, tinha quadro verde ou tinha quadro branco, né? Na minha escola, eu acho que até a 7ª série era verde, aí eu fui no primeiro, segundo, terceiro ano... Aí as escolas públicas se tornaram quadros brancos também. Eles são verdes e não negros. Galera? Claro também que existem aqueles quadros brancos, que são aqueles que você escreve com a caneta piloto em vez de giz. Mas não é sobre eles que vamos falar caneta agora. piloto que Bom, fala, galera, pra mim é caneta de isso tinta. é bem simples. O quadro verde é chamado de quadro negro, pois antigamente esses quadros eram feitos justamente com uma pedra preta. O que facilitava muito na hora de escrever com o giz. Só que com o passar dos anos, ao invés de utilizar uma pedra, foram surgindo novos materiais, mais leves, mais resistentes, mais baratos. E foi a partir daí, então, com esses novos quadros, que surgiram os quadros verdes. Eles poderiam ter escolhido qualquer cor, galera, mas preferiram o verde, pois é uma cor onde o giz pode se destacar mais. E como inicialmente ele era conhecido como quadro negro, mesmo depois de ficar verde, continuou com esse nome. E hoje, galera, além de ser chamados de quadros negros, os quadros também são chamados de lousas. Bem simples, né? Bora pra próxima. A próxima pergunta é do Bloodman. E ele fez uma pergunta clássica que muitos querem saber a resposta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, chat? E aí, chat? Vou falar pra vocês minha teoria antes de escutar qualquer teoria pra não falar que é cópia. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, galera, ela foi herdada dos dinossauros, tá ligado? A gente escutou isso de um filósofo aí do GTA que falou isso. Desde então, isso faz muito sentido pra mim. A galinha veio do dinossauro, então tecnicamente pode ser que assim como um cachorro de raça cruza com um outro cachorro de outra raça, pode ser que os dinossauros, quando eles eram mais novos, eles se apaixonaram, tá ligado? Um amor adolescente de dinossauros que foi, tipo, herdando uma família diferenciada da que a gente tinha conhecido, né? Que no caso tinha os Pterodactyls, os Querectonactyls, Aerodactyls, os Dactyls. E aí o que acontece? Um dinossauro ficou com outro dinossauro de outra raça, tá ligado? E aí começaram a nascer uns bichos meio estranhos, tá ligado? E aí esse filósofo começou a falar o quê? Mano, Deus começou a ficar um pouco bolado com os dinossauros e tudo mais. E aí foi, blum, explodiu. E aí beleza, depois que rolou essa parada aí, que foi criada aí a terra, os animais e tudo mais, a galinha foi um dos primeiros seres vivos, um dos primeiros seres animais a estarem na Terra. Por quê? Porque elas vieram dos dinossauros. E por que elas não foram exterminadas? Porque ela era outra espécie de animal, entendeu? Isso não era um dinossauro. Aí olharam pra ela e falou, mano, a gente tem que dar um nome, galinha. E desde então vieram as galinhas aí na Terra. Essa é a teoria, ele vai explicar isso aqui pra vocês agora. Bom, galera, essa pergunta é bem relativa e pode existir várias interpretações diferentes. Todos nós sabemos que a galinha nasce de um ovo. Até aí não é segredo pra ninguém. Mas veja bem, quando falamos quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, estamos falando de um ovo qualquer ou do ovo da própria galinha? Bom, se formos pensar em um ovo qualquer, é claro que o ovo veio primeiro. Seja já que mais antes mesmo da galinha responsável com existir, essas existiam outros lives, animais que já tem um botavam vírus ovos. atacando Como, por pulmões e você me deixando sem ar. exemplo, os dinossauros. Beleza, isso é óbvio, né? susto, Mas se a gente velho. estiver falando do ovo da própria galinha, quem você acha que veio primeiro? De acordo com os avanços da genética, foi possível descobrir que o ovo da galinha veio antes mesmo da galinha. Isso porque vamos pensar no seguinte, mesmo quando a galinha ainda não existia, mas estava prestes a nascer naquele primeiro ovo, a espécie presente ali dentro daquele ovo já era uma Dinossauro. galinha. Ou seja, em algum momento, a primeira forma de vida que a galinha teve foi um ovo. Para vocês entenderem melhor isso, vamos dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar um momento em que não existia galinha nenhuma, só outros animais. E por algum motivo, por conta da Ó o ovo evolução, do dinossauro. um dinossauro, por exemplo, foi lá e colocou um ovo. Nasceu uma galinha por conta da evolução. Logo, mesmo o dinossauro colocando o ovo, aquele ovo ali é de galinha e não de dinossauro. Isso porque o DNA daquela espécie que estava prestes a nascer daquele ovo já era o DNA de uma galinha. Então, para a ciência, Para todos que estavam comentando kkk,
palavrões. O ovo da galinha veio antes da própria galinha. Ficou bem claro? Ih! Sim. Porém, como já falamos, essa Eu pergunta gosto tem é várias muito. interpretações. E para alguns religiosos, a galinha poderia ter vindo antes do próprio ovo. Já que Deus, o Criador, criou todos os animais, incluindo as aves. E ele também disse o seguinte: cada animal se reproduzirá conforme a sua espécie. E o ovo nada mais é do que a forma de reprodução da galinha. E é por isso então que para alguns, o primeiro ovo da galinha foi colocado por uma galinha. Logo, essa galinha teria vindo antes mesmo do ovo de galinha. Mas depois de todas essas explicações, qual é a sua opinião? Vai ficar de qual lado aí? Você acha que quem veio primeiro? O ovo? Não! Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Por que o quadro negro Não, é verde? por que começou Pelas tudo de vezes novo, vai- velho? Da galinha veio antes da própria galinha. Ficou bem claro? Sim. Porém, como já falamos, essa pergunta tem várias interpretações. E para alguns religiosos, a galinha poderia ter vindo antes do próprio ovo. Já que Deus, o Criador, criou todos os animais, incluindo as aves. E ele também disse o seguinte: cada animal se reproduzirá conforme a sua espécie. E o ovo nada mais é opinião, né? Agora vamos para a próxima pergunta, que foi feita pelo Molho de Tomate. Ele quer saber qual é a maior palavra brasileira. Essa daqui é um palavrão literalmente. Não de palavra de baixo escalão, mas sim uma palavra grande. Galera, a maior palavra da língua portuguesa possui Otarringolaringologista. 46 letras. Não é uma frase, é uma palavra. E foi eleita como a maior palavra brasileira lá em 2001. E essa palavra é praticamente um trava-língua. E queremos ver se vocês aí de casa conseguem repetir junto com a gente. Não sei nem se a gente vai conseguir, mas vamos lá. Vamos lá, primeiro você, tenta aí. Estamos falando da palavra, galera, que chama pneumotramicroscopicosi... Calma aí, que eu tenho que dar zoom, mano. Tá muito Não, pequeno. isso aí não é uma Pneumotramicroscopia... Pneumotramicroscopia. Calma aí, deixa eu ler antes e depois eu falo. Pneumotramicroscopicosilicovulcanoconia. Esse cara não podia ter soltado uma frase, não, hein? Vou fingir que eu não olhei. E de repente... Pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiocótico. Niótico, errei. De novo. Pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiótico. Oi, meu amor, dá parabéns pelos 8 meses. Respeita a do Lândia. Grupo Ciumentas do Victor. Grupo Ciumentas do Vitor. Um beijo pra vocês, amo vocês demais. Estamos com saudades. Um beijo da sua ciumentas. Amo vocês. Aí, ó. Quase. Pneumo... Não dá, mano. Tudo junto não dá, Não né? dá, velho. Respeita, Uma vez, vai. respeita. De uma vez, vai. Pneumotramicroscopicosilicovulcaniótico. Boa! Tipo isso. Pneumultramicroscópico silicovulado. Vulcânico, vai. Pneumocontro... Não consigo, aprender velho. com a Lândia. Pneumoultramicroscópico silicovulcânico nitiótico. Salve, Deus. É nóis. Não dá, Tamo mano. junto. Não consigo, velho. Pneumo ultramicroscópico silicovulcaniótico. Silicovulcanocolinio... Silicovulcânico... Não dá, mano, esse final, velho. Já Esse esquece, final aí tenta pra aí em mim casa, foi bem viu? fácil. Chama sua mãe, chama sua tia. Você conseguiu? Deixa nos comentários aqui. Pneumo ultramicroscópico silicovulcânico niótico. É, tipo isso, boa. Aê! E além dessa, em segundo lugar, temos uma palavra com 29 letras. Em primeiro lugar, ela tem 46 letras, em segundo, 29, quase metade, mas beleza. Acho que essa aqui vai ser um pouco mais fácil de ler. Vamos ver esse palavrão aqui. Anticonstitucionalissimamente. Essa é mais suave. Essa eu sabia já, tá ligado? Essa eu acho que eu também já sabia. Da língua brasileira. Mas aí, essa pneu ultramicroscópio silicovulcânico niconiótico aí pegou o lugar. E voltando para a palavra grandona, a pneumo ultramicroscópico sinivulcaniótico coniótico, A maior palavra da língua brasileira, né? sabe o que ela significa? Pessoa que sofre de uma doença pulmonar A pneumoconicose. causada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Entendi, por isso que tem um vulcano no meio. Então é uma pessoa que sofre de uma doença pulmonar que foi causada por aspirar cinzas vulcânicas. Entendi. Se você não conseguir falar essa palavra inteira, comente aí nos comentários. Mas não...
Eu daria o nome. Problema de Pneumo pulmão ultramicroscópico silicovulcanoconiótico. Caraca, mas é do Google amassou, parceiro. O nome pra mim era problema de pulmão de vulcão. Não tem problema não, a gente também não conseguiu. Pulmovulcanismo. Vamos para a próxima pergunta, que foi Pronto. feita pela Antônia Megahair. Ela quer saber como foi tirada a primeira foto da primeira câmera do mundo. Já que aquela era a primeira câmera. Essa, galera, é uma pergunta bem famosa, que você com certeza já deve ter escutado por aí. E geralmente essa pergunta é acompanhada Olha! dessa imagem e mostra como se essa fosse de fato a primeira câmera do mundo. Mas beleza, se essa realmente é a primeira câmera do mundo, como que foi tirada essa foto? O problema mesmo, galera, é que a câmera que aparece naquela foto não é a Caraca, primeira Stonks, como que esse cara pensou isso? Eu nunca pensaria isso, irmão. câmera do mundo, mas sim a maior câmera daquela época. Essa câmera foi construída no final da década de 1900. Pesava quase 1 tonelada e custava mais de $5.000, lá em 1900. E pra você ter uma ideia, essa super câmera gigante foi inventada quase 60 anos depois da primeira câmera ter sido criada. Isso porque, galera, a primeira verdadeira câmera fotográfica apareceu em 1839. E na época ela nem era chamada de câmera, e sim de daguerreótipo. Mas mesmo assim, se você tiver alguma dúvida para a pergunta de quem tirou a foto da primeira câmera do mundo, a resposta é muito simples. A primeira câmera do mundo só foi fotografada mesmo quando uma outra câmera já existia. Ou seja, podemos dizer que a foto da primeira câmera do mundo não foi a primeira foto do mundo. E também não foi tirada pela primeira câmera. Foi tirada por uma outra câmera, Pela né? segunda. Ah, Sendo tá. assim, então a primeira câmera foi fotografada pela segunda, pela terceira, pela quarta. Ou qualquer outra câmera que foi lançada depois que a primeira câmera já existia.